Gente, vamos lá, de cara, tá? Microserviços. Imagina o seguinte, ó. Imagina que você está aí com o seu monólito, tudo bem? E aí, quando você vai fazer deploy, eventualmente você tem problemas, né? Tem gente que nem é eventualmente, sempre tem problemas. Mas vamos pegar na média, eventualmente você tem um problema. Pô, quebrou lá o, né? Quebrou o build na hora de fazer produção. Como eu falei aqui, né? Às vezes alguém mexeu lá no banco sem falar, aí deu um pau, né? Aí, sei lá, alguma versão de alguma coisa em produção estava diferente dos outros ambientes, você tem problemas, certo? Agora pensa que você fazer o deploy de um microserviço e fazer um deploy de um monólito, em essência não tem diferença nenhuma, é um deploy de uma aplicação, certo? Só que o seu monólito talvez seja um. E aí o seu microservice é o quê? 10, 50, 100, 1000. Então você pega todos esses problemas que você tem para fazer o deploy de um monólito e você multiplica pela quantidade de artefatos que você tem no seu microservice. Então, de cara, simplesmente por você adotar uma abordagem mais distribuída, você está multiplicando seus problemas. De cara acontece isso. Ou seja, uma das desvantagens é que você multiplica os seus problemas, você aumenta muito a complexidade. Tá? Isso é fato. Isso é fato. Por isso que lá atrás, quando as pessoas começaram, né, esse movimento de migrar, normalmente nos eventos, quando a gente falar sobre esse assunto, uma das perguntas é: o que eu faço então para quebrar, né, o meu monólito e microserviço? Então, a resposta padrão que eu dava foi assim: você tem um pipeline automatizado para o seu monólito? Se não tem, vai construir. Porque ter um pipeline automatizado, ele pelo menos vai minimizar algumas intervenções manuais que você tem que fazer. Né? Então, se você já está um passo à frente na sua maturidade em relação a isso. Então, vai ajudar, não vai resolver os problemas, mas vai te ajudar bastante a você, pelo menos, não ter que ficar fazendo tanta intervenção manual nos processos de build, de teste, de deploy, etc. Então, isso ajuda bastante. Tá? Então, isso é uma coisa que é uma desvantagem. Outra desvantagem que você tem é que você, no monólito, você normalmente não tem uma rede de comunicação entre os seus módulos, né, dos módulos do seu serviço, porque está tudo junto, né, é chamada de método. Quando você explode isso, você quebra isso, você passa a ter uma rede. Rede mesmo, rede. Né? Protocolo lá, HTTP, comunica, se for HTTP, né? Comunica lá um com o outro, então você tem rede de comunicação. Quando você tem rede de comunicação, você passa a ter tráfego de dados. Então, lembra que eu falei lá da Amazon, né, que desistiu lá de usar microserviço lá no sistema deles? Qual que era o maior gasto de grana realmente que eles tinham? Era tráfego de dados. Eles tinham um tráfego absurdo, né, que eles faziam lá. Se você não sabe do que eu estou falando, assiste o vídeo, tá? Procura Elder Moraes, Amazon Microservices. Vocês vão lá achar o vídeo. Então, o grande cara que estava realmente gastando muito dinheiro ali era o tráfego de dados dele. Então, assim, você parou para pensar que você vai ter que trafegar dados entre os seus serviços, né, se você realmente resolver explodir o seu monólito em microserviços? Isso é uma coisa que acontece. Outra coisa que acontece por ter rede é que a rede ela não é sempre disponível. A rede ela não é sempre estável. Então pode ser sim que você tente chamar o outro serviço coleguinha e deu um pau lá, não chegou. A requisição não chega. E aí você faz, aí começa, né? Do retry, circuit breaker, e failover, e tal. São tudo estratégias que a gente cria, que realmente são importantes nesse caso, mas que a gente criou para lidar com um problema que não existiria se tivesse tudo na mesma rede. Se fosse só chamado de método. Não existe indisponibilidade de métodos. Né? Se o sistema está no ar, o método está no ar. Então, isso é uma coisa que cria também de complexidade. Outra coisa que cria, que seria uma desvantagem, né, vamos dizer assim, é que os seus contratos, né, das suas APIs, eles tendem a ser muito menos estáveis. Né? Porque você tem muito mais fachada, né, da sua aplicação. Você tem muito mais fronteira de comunicação externa. Que, quando você tem chamado de método,
você meio que resolve ali. É um problema também, né? Mas é muito menor. Quando você muitas vezes nem sabe quem está chamando, né? Se é uma API pública, por exemplo, cara, sei lá quem está chamando esse negócio. Então você tem que tomar muito mais cuidado para trocar. Então você tem que fazer um design que ele potencialmente seja o mais estável possível, para que ainda que você tenha alterações, você tente minimizar os impactos, ou quem sabe no mundo ideal não causar impactos quando você tem alteração, que é bem mais difícil. Então isso é uma desvantagem também. Tá? Então, por isso que a gente sempre fala, gente, que não é mudar, né, do monólito para o microserviço, não é bonitinho, não é bacaninha, não é para estar na moda, é por precisar fazer. Né? Porque realmente não é um negócio que sai assim. Né? E você vai sim criar complexidades que você vai precisar lidar com elas. Outra coisa que acontece também, você fatalmente, né, numa arquitetura de microserviço, se você não começar com tecnologias diferentes, você em algum momento vai acabar lidando com isso. Né? Eu tenho um serviço aqui feito em Java, que se conecta com o outro que é em PHP, que é com o outro que é em Go, que é com o outro que é não sei o quê. E tudo bem, você tem os protocolos, né, comuns, né, que todos eles falam, e você consegue se comunicar com isso. Mas é algo para você lidar. Então, assim, você vai ter que ter equipes, né, de tecnologias diferentes. Se você tiver bancos de dados de tecnologias diferentes, vai ter gente ali para lidar com isso. Se tem SQL e NoSQL, tem gente para lidar com isso. Então, assim, mas se eu tenho é porque eu já criei a equipe, né? Não sei, é o ovo e a galinha, né? Tem gente que, infelizmente, cria a complexidade e depois cria uma forma de lidar com ela, tá bom? Então, eu não sei exatamente se a palavra é desvantagem do microserviço, mas são pontos de atenção que sim existem e que sim muita gente deixa de lado, né? Não pensa nisso, pensa só na modinha e como é que vai usar ela e no fim acaba se estrepando. Se esse vídeo foi útil para você, talvez você queira ver o vídeo completo, por isso eu vou deixar o link dele aqui na descrição deste vídeo, beleza? E para ver outros conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, ok? E meu nome é Elder, eu estou aqui para te ajudar a estar entre os devs mais bem pagos do mercado usando Java no back-end. Valeu!